Hoje a gente vai falar de um grande ensinamento de Buda, tá? A roda de Sansara. Se tu não conhece a história de Buda, eu vou dar um breve resumo, mas eu te convido a pesquisar mais sobre ela. Todos nós que estamos nessa jornada de iluminação precisamos nos familiarizar com a história de Buda, porque ele foi o primeiro humano conhecido a ascender, tá? Existem outros mestres ascensos, mas não tão próximos de nós, né? Não tão a nosso alcance. Então, Siddhartha Gautama, um jovem real, né, filho de uma família hierarquicamente abastada da realeza lá na Índia, ele começou a buscar o caminho da iluminação. Nesse caminho da iluminação, de descobrir, né, ele queria descobrir os mistérios do universo. Então ele começou uma grande jornada que passou por muitos pontos, o ponto do desapego, né, o ponto do desapego material, do desapego emocional. E dentro desses conhecimentos, quando ele estava quase desistindo, né, ele sentou lá embaixo de uma árvore e quando ele estava pensando em desistir da sua jornada, né, estava ponderando se ele deveria desistir ou não, ele teve um momento da iluminação, onde ele acessou toda a grande verdade, né, do universo. E aí ele, naquele momento que ele acessou aquela verdade, ele recebeu também o chamado para compartilhar um modo novo de viver, de pensar, compartilhar os seus ensinamentos, não só daquela verdade conhecida, daquela grande iluminação, mas também do processo que ele fez para chegar até ali. De novo, a gente está nessa experiência material para viver o processo, para se entregar ao processo. Por que que a gente entra num ciclo repetitivo? A gente vai entender agora com a roda de Sansara. O que que é a roda de Sansara? Buda entendeu que a gente vive, né? Sansara quer dizer a existência. Nós reencarnamos e reencarnamos e reencarnamos sem compreender o processo natural da vida, né? Tanto da vida humana quanto da vida natural, e ele é cíclico, né? Então, quando a gente não entende esses ciclos, a gente tende a repetir. Quando a gente vai para a escola e não aprende, a gente repete de ano, certo? Essa repetição de ano ela é baseada no ciclo de Sansara. Eu preciso repetir aquela lição até que eu aprenda. Se eu não aprendi de um jeito, o universo vem e apresenta a mesma lição de um jeito diferente. Já teve a sensação que a tua vida está ficando cada vez mais difícil e tu não está andando para frente? Exatamente isso. Tu está vivendo a roda de Sansara. A única forma de sair da roda de Sansara é alcançar a iluminação. Então a gente está há muitas vidas vivendo a roda de Sansara. É possível saber quantas vidas tu tá aí na roda de Sansara através de um mapa numerológico, tá? A numerologia pitagórica e a numerologia cabalística conseguem te dizer a quantas repetições tu tá vivendo aí o mesmo propósito de alma sem alcançar. Claro que a gente sempre evolui em algum nível, só que se tu não tem uma evolução significativa, tu volta para aprender a mesma lição. O que mais que a roda de Sansara fala, tá? A roda de Sansara fala, nos explica, né, que os ciclos repetitivos, eles acontecem porque a gente não presta atenção. Toda vez que fica difícil, a gente desiste. Quando uma lição é muito dura, a gente desiste. E o ciclo, ele torna aquela lição cada vez mais dura, até que chegue o ponto que a gente não pode ignorar aprender aquele caminho. Esse também é um ponto da jornada onde a pessoa desiste num nível tão absurdo que ela atenta contra a própria vida, né? Porque ela perdeu toda a esperança. Se a gente analisar friamente, 99% dos casos de suicídio onde a pessoa acreditava que não tinha mais esperança, a gente olhando de fora não acha tão ruim assim. As pessoas desistem da vida por dívidas, né? Porque entraram num ciclo repetitivo e não conseguem pagar dívidas, fazem cada vez mais dívidas, elas desistem da vida por desilusões amorosas, né? Que se a gente olha de fora não foi tão ruim assim. Elas desistem da vida por ciclos kármicos de sofrer bullying, né? Daqui a pouco um adolescente sofreu muito bullying e aí não sabe como lidar com aquilo, não tem maturidade e ele desiste. Via de regra, né, o desistir da vida é sempre falta de maturidade em algum nível, é sempre falta de preparo. Ficou difícil, eu desisto, né? E aí eu desisto tanto, 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 tanto que chega um ponto que eu não tenho mais do que desistir e eu desisto da existência, tá?
Não vou dar a minha opinião aqui, a gente não vai julgar se o suicídio é certo ou errado, mas ele é também uma das consequências da nossa imaturidade ao longo das nossas existências, tá? E quando eu desisto, né, eu vou voltar numa próxima experiência em outra forma. Buda também prega isso, né? Pregava isso, que a gente pode voltar no formato de planta, de animais, então é preciso respeitar todas as formas de vida, porque a gente não sabe em qual forma de vida a gente vai encarnar, certo? Exemplo, algumas vertentes, né, algumas culturas acreditam que o suicida ele reencarna com algum tipo de deficiência, né, principalmente as deficiências mentais, porque na próxima existência ele vai viver uma restrição onde ele não tem o poder, né, de desistir, onde ele depende de outras pessoas. Essa é uma das crenças de algumas culturas, né, e faz muito sentido para mim. Vai voltar com algum tipo de limitação para que tu viva o teu ciclo, né? Tu arque com as consequências daquilo que tu fez e tu não tenha o poder de encerrar isso, certo? Vamos lá, roda de Sansara. Como que eu quebro esse ciclo? Como que eu saio desse ciclo quando esse ciclo é de dor e sofrimento? Trabalhando no meu autoconhecimento, tá? Não existe outra forma de sair da roda de Sansara a não ser pela iluminação. Se tu tá participando dessa imersão, desse curso ou dessa aula, é porque tu entendeu que tu precisa encerrar esse ciclo. E se tu chegou aqui é porque tu ainda não desistiu. E isso é maravilhoso. Não tem problema nenhum se tu precisar voltar lá atrás e repetir a aplicação das técnicas 1, 2, 10 vezes. Lembra, repetir 2, 3 vezes, não funcionou? Muda alguma coisa que tu tá fazendo nessa aplicação. Muda a frase catarse, vai mais fundo, eu sei que dói, tu pode ter sintoma físico, enjoo, náusea, dor de cabeça, né? Até enxaqueca, pode ter coceira, depende do tipo de trauma que tu tá tratando. Cada tipo de trauma tem um efeito colateral diferente no nosso corpo. Mas é importante que tu saiba que a roda de Sansara existe e ela tá rodando independente da nossa vontade. Então, quanto antes a gente começar essa jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, mais fácil vai ser de encerrar esses ciclos dolorosos. Eu sempre falo a mesma coisa porque é muito verdade. A gente vai sofrer de qualquer forma. Eu posso sofrer num ciclo infinito, repetindo, sempre a mesma lição dolorosa e cada vez mais difícil, ou eu posso sofrer uma vez só para interromper esse ciclo, entender a lição, aprender ela de uma vez e encerrar. Não importa, eu vou sofrer de um jeito ou de outro, mas eu posso escolher sofrer uma vez só, ou eu posso escolher sofrer sempre a mesma dor. O que tu escolhe?